Ele é tremendo, sim ou não? Esse nosso Deus não há igual. Não há Deus como o nosso Deus. Não há um Deus semelhante ao nosso Deus. Na verdade, Ele é o único Deus, né, queridos? Para nós, Ele realmente é Senhor. Senhor e soberano, né? No céu e na terra. Hoje eu comecei com esse hino poderoso, né? O som ali de Disco Praise, né? Uma versão diferente. Mas eu tenho certeza que falou muito ao seu coração. Então aqui estamos nós para o nosso 87º dia de propósito. Queridos, que alegria poder estar aqui firmes nesse propósito. Eu sei que de repente, eu estou imaginando aqui, eu estou falando que eu sei, mas eu imagino assim que de repente você não esteja tão firme assim nesse propósito, sabe? Mas deixa o que ficou para trás, vem com a gente agora aqui, de agora em diante, sabe? Começa de algum lugar, porque às vezes o mais difícil para nós é começar, né? Dar um start, assim, começar de algum lugar. Então começa daqui mesmo, começa de agora, sabe? Hoje nós estamos no livro de 1 Samuel. Hoje nós vamos falar acerca dos capítulos 17. Peraí, não, deixa eu confirmar para você. Ontem nós paramos. É isso mesmo. Hoje nós vamos do 16. Gente, calma, é porque, olha, é porque fica tudo seguido, sabe? Aí a gente se perde aqui depois nos resumos, né? Mas foi assim, ontem nós terminamos no capítulo 14, desculpa, hoje é do 15 ao 17. Queridos, tem tanta coisa que aconteceu aqui hoje, só no nosso devocional de hoje, olha... Tem Saul saindo do reinado, entre aspas, tem Davi chegando, tem Golias morrendo, queridos, tem tanta coisa maravilhosa acontecendo, então é por isso que eu sempre encorajo você, de onde quer que você esteja, que você comece, que você dê um start, sabe por quê? Esse start é para que você venha conhecer mais a Deus, esse começo, sabe, esse encorajamento de leitura da Bíblia, é para que você conheça um pouco mais a Deus, para que você saiba quão poderoso Ele é, como ele se move, como ele fazia no Antigo Testamento, como ele faz hoje, né, no Novo Testamento, como é que as coisas acontecem. Então, queridos, tudo isso e mais um pouco, você receberá nesse ano de 2021, porque esse é o propósito da nossa vida, fazer do ano de 2021 o melhor ano da nossa vida vividos até aqui. Isso, vividos até aqui, porque daqui pra frente a sua vida nunca mais vai ser a mesma em nome de Jesus, amém? Então antes de adentrar nesse resumão de hoje, eu quero ministrar uma oração pela sua vida, tá bom? Vamos começar. Como é que eu faço, minha irmã? Então como é que eu faço para estar seguindo e acompanhando? Então, o cronograma está aqui nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, como também no YouTube. Então tem uma imagem aqui, você perceberá, tá escrito cronograma. E aí é uma folha, né? Uma folha ali, uma imagem que nós estamos acompanhando dia após dia. Então hoje, por exemplo, é dia 28 de março de 2021. Então, 28 de março, quando você observar no cronograma, está lá. Nós devemos, então, fazer a leitura do livro de 1 Samuel, capítulos 15 a 17. E assim, você vai percebendo que todos os dias existe uma quantidade de capítulos, né, que nós devemos ler até chegarmos aí a Apocalipse, que será no dia 31 de dezembro e vencermos esse nosso propósito, tá bom? Então, eu encorajo você, não é algo comum, não é uma leitura de um livro comum, né? É a leitura da Bíblia, da palavra de Deus, uma palavra viva, eficaz, poderosa, acreditem, e você perceberá isso na medida em que nós formos aqui, estivermos juntos, lendo e, enfim, trazendo as revelações de tudo aquilo que o Senhor realmente entrega para nós, tá bom? Então vamos orar? Eu amo esse hino que eu coloquei para vocês. Hoje, antes de chegar aqui, o Senhor colocou ele, sabe, na minha memória, eu comecei. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Nós precisamos saber que Ele é Senhor absoluto, sabe, queridos, no céu e na terra, e que existe um amor muito grande pela minha e pela tua vida. Você não é alguém comum, sabe? Hoje eu falava com uma pessoa muito especial, falava isso pra ele, falava, olha, para de se olhar como alguém ordinário, como alguém comum, porque nós que carregamos o Espírito Santo, nós que carregamos o Espírito de Deus em nós somos seres extraordinários, queridos, nós não somos comuns, né? Então vamos nos comportar e vamos agir como seres, como pessoas extraordinárias, porque carregamos o Espírito de Deus em nós. Olha que privilégio, olha que responsabilidade ao mesmo tempo, né? Então vamos fazer jus e vamos viver com essa
convicção em nós, né, com essa certeza em nós de que Ele habita em nós, queridos, e Ele estando conosco, Ele estando em nós, quem é que pode nos vencer? Sabe, o Senhor agindo em nosso favor e através de nós, quem é que poderá nos impedir, entende? Então nós precisamos conhecer mais e você também precisa tomar posse dessas verdades para que você saiba quem você é nele, para que você saiba de todos os benefícios e conquistas que Jesus já conquistou por você e para você. Então, tudo isso e muito mais você descobrirá através da leitura da Bíblia, tá bom? Então deixa eu orar por você, que senão eu começo aqui, queridos, e nós vamos até Jesus voltar. Amém? Então vamos orar. Pai, eu sou muito grata pela vida do meu irmão e da minha irmã que está comigo agora assistindo esse vídeo. Senhor, que estão conosco, Pai, nesse propósito, que estão começando agora, alguns que já estão conosco aí já há algum tempo, Senhor, que sabedoria e revelação da Tua palavra cheguem, Senhor. Sede e fome, Pai, sejam gerados em nós, vontade de Te conhecer cada dia mais e mais, Senhor, porque nós sabemos que na medida em que nós criamos expectativas, o Senhor nos supre, o Senhor vem, o Senhor realmente se revela, Pai, o Senhor nos garante na Sua palavra que todos aqueles que têm falta de sabedoria peçam ao Senhor, porque a todos o Senhor dá liberalmente. A Tua palavra, Pai, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, Senhor. Então eu declaro, Pai, os meus irmãos com vontade de ter realmente os seus caminhos iluminados através da revelação da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que toda resistência, Pai, que todo mal seja cancelado e anulado em nome de Jesus. Senhor, fome e sede de Te conhecer sendo gerados e eles supridos, Pai, dessa fome e dessa sede. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Eu abençoo a vida desse homem e dessa mulher, Pai, e declaro 2021 para eles, 2021 para nós. Não será um ano comum, será um ano extraordinário. Nós viveremos o melhor ano das nossas vidas vividos até aqui. 2021 é o nosso ano. Eu declaro sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nada faltando em tua vida. Nada faltando em tua vida, você suprido em todas as coisas, você suprida em todas as coisas, porque Ele é o nosso bom pastor. Ele é o nosso bom pastor e de nada nós teremos falta. Nós não teremos falta de amor, nós não teremos falta de nenhum dos suprimentos naturais em nossas casas, nós não teremos falta de trabalho, nós não teremos falta de recursos financeiros, nós não teremos falta de saúde, nós não teremos falta de paz, nós não teremos falta de nada. Em todas as coisas Ele nos supre. Vida abundante eu declaro sobre a sua vida, porque foi essa vida que Jesus conquistou para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Então vamos lá? Vamos falar aqui desse nosso resumão poderoso? Olha só. Como sempre, né? Eu marco aqui na Bíblia, eu gosto de fazer esses pontos assim, sabe? Eu acho que não tá dando muito pra ver. Eu marco assim de várias cores, eu vou separando. É o jeito, queridos, que eu gosto de fazer. Então eu tô dando um feedback pra você, porque talvez você tenha afinidade com isso, faz também pra dar tudo certo aí na sua Bíblia e você ficar memorizando aqueles pontos, né? E eu também faço aquele resumão no caderno, assim, sobre pontos também específicos, né? Aqueles pontos que não dá pra passar batido de jeito nenhum. E é sobre esses pontos, então, que eu vou começar falando com você hoje. Olha, gente, tantas coisas aconteceram hoje. No nosso resumo, tantas coisas, eu fiquei assim chocada, maravilhada, porque eu já conhecia. Tenho que falar pra vocês que eu já conhecia, mas todas as vezes que eu leio o que Davi falou pra aquele Golias, rapaz, eu me sinto assim maravilhada em servir, em ser filha desse Deus vivo e poderoso, que foi o Deus que deu vitória pra Davi sobre Golias. Gente, eu amo esse texto, eu amo. Então fica aí comigo que eu vou te falar o que aconteceu então hoje no nosso resumão, tá bom? Vamos lá. Então ontem nós terminamos, né? Capítulo 15, terminamos ali. Ok, aí vamos lá. No capítulo 16 de hoje, deixa eu te contar o que aconteceu. Deus mandou então, porque olha só, você sabe que Samuel, ele ficou muito arrasado pela postura de Saul, sabe, queridos? Ele ficou muito arrasado, porque assim, sabe, queridos, eu tenho que falar pra vocês, ele foi o primeiro rei ali levantado, né? Poxa, e Samuel foi ali aquele homem, o profeta que ungiu Saul, mas Saul, gente... Você vai ver o que Saul fez aqui, mais uma vez. Aí, resumindo, né? A palavra então do Senhor vai nos dizer aqui, escuta bem. Deixa eu pegar aqui direitinho esse resumo aqui pra vocês. Pra gente não ter falha. Deixa eu pegar aqui
bem direitinho. Me espera 2 segundos. 2 segundos aí, rapidinho. Vamos pegar aqui bem direitinho esse cronograma, ó. Isso mesmo. Ai, gente, eu tô certa. Eu fiquei pensando se eu não tava no resumo correto. Vamos lá. Então, no capítulo 15 que nós estamos, ok. Capítulo 15, aqui, achei. Então, queridos, aqui você vai ver o que aconteceu no capítulo 15, porque Saul já começou a fazer as coisas tudo errado. Então, você vai ver o que Samuel fez aqui. Então, vamos lá. Capítulo 15 diz o seguinte: Samuel entrega a Saul a mensagem do Senhor. Qual era a mensagem? Que ele deveria ir e destruir os amalequitas. Então, havia essa ordem para Saul, só que Deus foi muito específico, queridos. Deus falou com Saul o seguinte, usando Samuel, ó, você vai, não pode sobrar ninguém vivo, é para você destruir tudo, todos os seres vivos, inclusive todas as criações, não é para sobrar nada. Ok, então a palavra do Senhor nos diz que Saul então vai e reúne ali todos os exércitos, né, os soldados, deu mais ou menos ali 210 mil homens, queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer. Ok, eles atacam os amalequitas, né, ele matou todo mundo, entre aspas, mas ele deixou vivo quem? Ele deixou vivo o rei Agog. Não bastando ele ter deixado vivo o rei Agog, o que ele faz? Ele também deixou vivo algumas criações. Por que ele deixou essas criações vivas, queridos? Porque no intuito dele, ele estava realmente se beneficiando do melhor daquela terra. Foi o que Saul fez, mas não foi o que o Senhor mandou ele fazer através da vida de Samuel. Você entende? Então aqui foi onde mais uma vez começou Saul a desobedecer aquilo que o Senhor havia dado a ele como ordem. Escute bem. Aí o que aconteceu? Continuando aqui, depois de tudo isso ter acontecido, o Senhor disse para Samuel, eu quero ler com você na íntegra o que o Senhor, após esse ato de desobediência, aqui, o que o Senhor disse para Samuel. Então estamos no capítulo 15, versículo 11. Olha o que o Senhor falou. O Senhor disse o seguinte, eu me arrependo de ter colocado Saul como rei, pois novamente ele me abandonou e não seguiu as minhas palavras. Querido, Samuel ficou muito triste e clamou ao Senhor a noite inteira, porque como eu dizia, Samuel ficou arrasado. Querido, você vai ver aqui no outro momento ele clamando, né, ao Senhor ali, entristecido, porque, poxa, ele era o primeiro rei, né? Sabe, Samuel foi lá, pensou que ele ia fazer tudo certo, mas, queridos, aqui foi o definhar de Saul. Então, deixa eu continuar para você aqui como continua essa história. Aí, na manhã seguinte, Samuel se levantou bem cedinho para encontrar Saul. Só que nessa ocasião aqui, queridos, ele não encontrou Saul. Então, quando ele finalmente encontrou, chegou para que Saul viu Samuel, olha o que ele falou. Olha como é que ele falou. Que o Senhor te abençoe, Samuel. Cumprir a ordem do Senhor. Olha que hipocrisia, querido. Sabe, aqui não está dizendo que ele agiu com hipocrisia, mas ele estava mentindo, né? E detalhe, estava tentando enganar o profeta. Seria como? Não seria possível. Então ele tentou enganar o profeta. Aí ali Samuel vira para ele e fala o seguinte: você cumpriu? Então o que significa esse rugido ali de ovelhas que eu tô ouvindo? Falou desse jeito, a palavra diz exatamente isso, né? Na verdade diz esse balido, né? Esse balido de ovelhas e esse mugido de bois que eu tô ouvindo. O que é isso então que eu tô escutando? E ali ele foi tentar justificar, dizendo que na verdade tinha sido os soldados que não tinham matado. E eu quero dizer para você, queridos, que no capítulo 15 você perceberá Saul dando 1001 desculpas. 1001 desculpas aqui para Samuel. Só que nenhuma dessas situações realmente convenceu Samuel. Afinal, queridos, ele era alguém que tinha intimidade com o Senhor. E o Senhor já tinha revelado para ele, né? Aqui, você não tá vendo, ó? Que ele não tinha matado os animais, né? Que ele tinha deixado o rei vivo. Enfim, o Senhor contou tudo para ele, né? Tinha contado já tudo aqui para Samuel. Então, olha só como termina aqui essa situação do capítulo 15. A palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, que Samuel chegou para ele e falou o seguinte: Saul, por que você fez exatamente o que Deus reprova? Desse jeito, falou com ele. E ele, Saul, mais uma vez, como eu disse, ficou tentando se justificar. Aí ele foi para uma estratégia diferente. Falou assim com Samuel: não, Samuel, eu separei esses animais, eu não matei, porque eu quero oferecê-los em sacrifício ao Senhor. Olha a estratégia que ele usou. Mas aí, queridos, aqui é onde vem aquele ditado popular que está sempre na boca dos cristãos. Já virou um ditado popular, mas que está na palavra do Senhor. Você já ouviu aquele termo que obedecer é melhor do que sacrificar?
ele está aqui nesse capítulo. Por quê? Porque nessa ocasião, quando ele veio justificar isso daí para Samuel, Samuel virou para ele e falou o seguinte: olha, por acaso o Senhor tem mais prazer no sacrifício do que na obediência? E continuou: obedecer, Saul, é melhor do que sacrificar. E continuou dizendo para ele, olha, a rebeldia, ela é tão grave quanto o pecado da feitiçaria. E disse mais: a teimosia é tão séria quanto um adorador de imagens, um idólatra. E disse mais: olha, já que você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor também te rejeitou como rei. Olha que forte. Olha que forte que está terminando aqui esse capítulo, desse jeito. E ali, queridos, depois de tudo isso, Saul vai, confessa o seu pecado, diz para o profeta: não, realmente eu pequei, eu não devia ter feito isso. Mas só que ali, ele já disse para ele, sabe? O profeta já falou para ele: olha, infelizmente agora não tem mais como, né? O seu arrependimento agora é tardio. Né? Infelizmente não vai adiantar mais nada. Aí olha só uma coisa muito curiosa que acontece, já vou finalizar o capítulo 15. Quando Samuel virou as costas, porque ali Saul estava querendo que ele fosse oferecer sacrifícios ao Senhor com ele, Samuel disse que não iria. Quando ele virou as costas, Saul agarra o manto de Samuel e rasgou o manto de Samuel. E Samuel virou para ele e falou o seguinte: olha, tá vendo? Do mesmo jeito que você rasgou o meu manto, desse jeito, falou com ele, no versículo 28. Tá vendo? Do mesmo jeito que você rasgou esse manto, hoje o Senhor rasgou você e o seu reino. E eu quero te dizer, o Senhor vai levantar um dos seus patrícios que é melhor do que você. E aquele que é a glória de Israel não mente, nem muda de opinião, porque ele não é homem para mentir. Olha que Saul levou, queridos, e assim, eu só quero te dizer que para finalizar aqui, como por fim terminou, por fim Samuel então foi lá, ofereceu ainda ali a oferta ao Senhor com Saul. Mas, queridos, no final das contas, a palavra diz que Samuel voltou para sua casa, né? Ele foi para Ramá, Saul seguiu para Gibeá, onde ele realmente morava, mas que Samuel nunca mais viu Saul, né? Só que ele ficou triste. Você vai perceber aqui mais uma vez que ele ficou muito triste pela situação que tinha acontecido com Saul. E também, queridos, o Senhor ficou muito triste de ter colocado Saul como rei. Se arrependeu. Esse triste, ele é equiparado aqui na tradução com arrependimento. Assim terminamos o capítulo 15, vamos correr para não ficar extenso, 16 e 17, vamos lá. Fica aí, deixa eu te contar, tem muita coisa poderosa para acontecer aqui agora. Capítulo 16, começa já o Senhor falando assim com Samuel: Samuel, olha só, pode parar de você ficar aí se lamentando por Saul. Você já se lamentou o suficiente. Eu já o rejeitei como rei de Israel. Então você agora vai pegar um óleo, né, vai pegar um azeite e você vai até Belém procurar um homem chamado Jessé. Glória, agora vai falar sobre Davi, vamos lá. Aí ali, queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor disse assim, o Senhor disse assim para ele: você vai lá à casa de Jessé, porque eu já escolhi um dos seus filhos para ser o novo rei. Maravilha. Então assim foi feito, queridos. A palavra do Senhor diz que por um momento, né, Samuel pensou o seguinte: poxa, mas se Saul ficar sabendo de uma coisa dessa, ele vai mandar me matar. E ali o Senhor deu uma estratégia, queridos. Nosso Deus, ele é um Deus muito estrategista, maravilhoso, né? O que ele fez? Deu uma estratégia para ele, falou: leva um novilho com você. Então você vai até a casa de Jessé, chama os filhos dele, chama ele, né, para ele oferecer um sacrifício ao Senhor, a mim, no caso, o Senhor falando, né, e ele vai dar tudo certo. E foi o que ele fez. Ele chegou ali na casa de Jessé, chamou todos, né, para poder ir com ele, falou para que eles se santificassem, né, se purificassem e fosse com ele ali oferecer o sacrifício ao Senhor. Aí escuta o que aconteceu. Enquanto eles estão lá, então, a palavra do Senhor vai nos dizer que Samuel então olhou para Eliabe, que era o filho mais velho de Jessé, olhou para ele e pensou: certamente esse é o homem que o Senhor escolheu, certamente, porque ele é grandão, é bonito, deve ser ele, né? Deve ser ele. Só que a palavra do Senhor, queridos, vai nos dizer, isso daqui também é uma palavra que queima no meu coração. Eu amo o Senhor, porque o nosso Deus não é um Deus de padrões, né? Não é um Deus de padrões, querido. Ele quebrou os padrões aqui. Saul era lindo, maravilhoso, grandão. Lembra que não tinha alguém tão alto como Saul ali no povo de Israel? Aqui, olha só o que aconteceu. O Senhor disse para Samuel o seguinte: Samuel, não julgue um homem pela sua aparência ou pela sua altura,
pois não é esse o meu escolhido. O Senhor não julga como julgam os homens. O homem vê a aparência, né? O homem vê o exterior, mas eu examino os pensamentos e as intenções do coração. Deus maravilhoso, queridos. Eu amo essa palavra, queridos. Então, esse texto de hoje, Deus já falou muito tremendamente comigo. Então, por isso que eu tô assim, muito fervorosa com essa palavra maravilhosa. Aí, olha só, tá. Então, resumindo aqui a história pra você. Aí, ó, Samuel então foi, olhou para Abinadab, não era Abinadab, olhou para Samar, não era Samar, e por fim essa cena se repetiu pelos 7 filhos, né, pelos 7 filhos de Jessé. Por fim, então o Senhor não escolheu nenhum. Aí Samuel perguntou para Jessé: são só estes os teus filhos? Não tem mais nenhum? Aí ele falou, bem, há o mais jovem, né, o mais moço, que ele tá ali cuidando das ovelhas. Resumindo, Samuel falou, ninguém come até esse menino chegar aqui. Ninguém come, queridos. Aí resumindo, mandaram chamar, né, Davi. E quando Davi chegou, a palavra nos diz, queridos, que ele era um rapaz ruivo, de boa aparência e tinha olhos vivos. E o Senhor disse então para Samuel: é este o meu escolhido, derrame o óleo sobre a sua cabeça. Queridos, enquanto Davi estava entre os seus irmãos, que Samuel derramou, né, o azeite na sua cabeça, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Espírito do Senhor veio sobre Davi e lhe concedeu grande poder, exatamente. E ali, queridos, aquele dia em diante, foi assim na vida de Davi. Agora deixa eu te contar as cenas dos próximos capítulos. Samuel voltou para casa. A palavra do Senhor vai nos dizer, seguindo aqui, depois desse ato aqui do Espírito do Senhor ter se apossado de Davi, deixa eu te contar o que agora acabou acontecendo. Com Saul já foi diferente. O Espírito do Senhor se retirou dele. E a palavra do Senhor vai nos dizer que no lugar disso, o Senhor colocou um espírito maligno nele que o atormentava. Mas entendam, eu entendo aqui, queridos, como uma estratégia já mesmo. Escute bem, por quê? Porque aqui nessa ocasião, queridos, os servos dele chegaram para Saul e falaram o seguinte: olha, se o Senhor consentir, nós podemos procurar alguém que toque harpa, né? Porque a música, ela tem esse poder de expulsar realmente espíritos atormentadores. Então, se Vossa Majestade permitir, eu posso procurar, né? Nós podemos procurar alguém e você se sentirá melhor. E Saul concordou, queridos. A palavra diz que ele concordou e pediu para levar ali quem tocasse harpa até eles. Só que um dos servos já pensaram o seguinte: olha, eu conheço um homem chamado Jessé, que é de Belém. Ele não somente é um ótimo tocador, olha que referência sobre Davi. Eu conheço um homem que é filho de Jessé, ele é de Belém, ele não é só um ótimo tocador de harpa, como também é um guerreiro forte e valente, fala bem e é de boa aparência. Acima de tudo, ele é temente e tem muita comunhão com o Senhor. Olha que coisa! Então olha a referência aqui de Davi, queridos. Resumindo aqui para você, mandaram chamar Davi. De pronto, Saul já se agradou, já gostou de Davi, diz a palavra aqui. Saul já escreveu ao pai de Davi, Jessé, né, para que ele pudesse ficar ali, para que ele permitisse que ele ficasse ali morando com ele. E assim foi, queridos. E a palavra diz que sempre que o espírito maligno, né, vinha perturbar Saul, Davi tocava e Saul se sentia melhor, o espírito maligno se retirava. Acabamos capítulo 16, vamos para o último e mais poderoso de hoje, sem dúvidas. Talvez, né? Todos tão bons, mas agora você vai ver o que aconteceu. Capítulo 17, então, para finalizar o nosso devocional, a palavra do Senhor vai nos dizer que os filisteus, queridos, se reuniram ali para ir com a batalha contra os filisteus. Então um ficou de um lado e o outro ficou de outro lado, ali em lados opostos. Mas deixa eu te contar aqui que agora não era mais uma batalha comum, assim, comum que eu digo para você, né, de homens comuns para homens comuns, né, como vinha acontecendo. Aqui, queridos, vai fazer menção a partir do versículo 4 sobre um homem que se chamava Golias. E a palavra vai nos dizer, queridos, que ele era alguém muito grande, ele era um gigante, ele tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. 2 metros e 90 centímetros de altura. Não só isso, ele tinha estrutura, queridos, ele tinha porte realmente grande, né? Ele estava todo equipado, ele estava todo aqui. Se você ler aqui do versículo 4 ao versículo 8, você vai ver que está fazendo menção aqui de cada detalhe que ele estava. Uma das pontas de ferro, por exemplo, que ele estava de das suas armas ali, pesava 7 quilos, que ele está dizendo aqui, ó, 7 quilos e 200 gramas, né? Então, além disso, ele ainda estava ali com seu fiel escudeiro. Mas deixa eu te falar uma coisa que aconteceu.
Não tô aqui exaltando Golias não, só tô te contando aqui nesse começo para fazer menção para você quem era Golias. Então, por que os filisteus olharam por que os israelitas olharam para ele e se amedrontaram? Eu vou te contar agora, porque ele chegou pro povo israelita e falou o seguinte: vamos fazer uma coisa melhor. Vamos fazer o seguinte: nada mais justo que eu represente os filisteus, né? Vocês escolhem alguém aí que represente os israelitas. A gente vai fazer uma batalha. Se vocês ganharem, nós seremos, né, seus servos para sempre, e vice-versa. Se eu vencer a pessoa que vocês escolherem, vocês serão nossos servos para sempre, né? Foi isso. Então mandem um homem que venha lutar comigo, queridos. Só que quando o exército israelita ouviu falar desse desafio de Golias, a palavra nos diz que eles tremeram de medo. E ali, queridos, Davi, né, como sempre, é o que eu quero dizer para você, vai fazer menção aqui no versículo 11, que ele era um filho mais moço de Jessé, vai falar aqui dos seus irmãos, né, que ele tinha os 3 irmãos, vai falar aqui também na verdade, dos 3 irmãos mais velhos que estavam aqui servindo na guerra. Eu não vou ler para você para não ficar extenso, mas quando você ler aqui do versículo 12 ao versículo 14, você perceberá que vai estar contando aqui a história de Davi, seu pai, os seus irmãos, contando aqui mais ou menos quem era o mais velho, o terceiro, e que eles já estavam com os filisteus aqui em combate contra os filisteus, tá bom? Os irmãos deles mais velhos, os irmãos de Davi mais velhos. Ok, então Davi, ele ia ao acampamento de Saul e voltava de Belém para ajudar o pai a cuidar das ovelhas. Ele ficava indo e vindo. Então, para resumir para você aqui a história, durante, queridos, 40 dias, a palavra do Senhor vai nos dizer que Golias ia de manhã e à tarde, passava em frente ao exército israelita e afrontava eles. Afrontava. A palavra diz exatamente isso, que ele com arrogância, ele ficava ali mencionando e chamando. E aí, não vai ter ninguém para lutar comigo, né? Todos os dias. E queridos, sabe como é que essa história se resume? Certo dia, Jessé pede para que Davi vá ali levar mantimentos para os seus irmãos que já estavam na guerra. Davi vai de pronto, só que quando Davi chega lá, percebe que o exército israelita já estava ali, né, partindo ali realmente pronto para ir para a batalha, para o campo de batalha. Então ele deixa alguém cuidando das coisas que ele trouxe e ele foi ali procurar saber o que estava acontecendo. E bem nessa ocasião, ele viu Golias afrontando, né, afrontando ali, desafiando, como já era de costume, o exército de Israel. Então assim que ele viu o gigante, a palavra diz, os israelitas começaram a fugir amedrontados, queridos. E nessa ocasião, Davi presenciou. Aí ali, eles começaram a comentar entre si, os soldados: você viu o gigante? Você viu? Aí eles começaram a se perturbar e também comentando uns com os outros sobre as recompensas que teriam sobre quem vencesse o gigante. Ah, olha, o rei vai dar a filha dele, uma das suas filhas, para poder se casarem. Quem vencer não vai mais pagar impostos. Nossa, e começaram a comentar os benefícios de lutar contra Golias, né? E quem vencesse, o prêmio que iriam ganhar, né? Aquele que vencesse. Queridos, a palavra diz que então Davi começou a conversar com alguns dos soldados, né? Conversou com alguns dos soldados ali para saber mais informações e perguntando, e todo mundo contando a mesma coisa. Só que eu quero te dizer o seguinte: todos repetiram a Davi essa situação, né, de quem matassem Golias, a recompensa que teria. Mas eu quero te dizer uma coisa: não pense que foi fácil para Davi enfrentar Golias, não. Em que sentido? Ele estava ali todo disposto, encorajado. Só que, queridos, o seu irmão Eliabe, quando ficou sabendo, né, que ele estava ali procurando saber sobre o Golias, ficou furioso. A palavra do Senhor nos diz, sabe? Ele vai mais longe, diz o seguinte para Davi: o que você ainda está fazendo aqui? Você não devia estar tomando conta das ovelhas? Quem é que está cuidando daquelas poucas ovelhas? Aí, resumindo, né, começou ali a falar realmente de maneira grosseira com Davi. Inclusive faz menção aqui dizendo: você é apenas um moleque presunçoso e conheço a maldade do seu coração, você quer apenas ver a batalha. Olha a visão que o irmão tinha a respeito dele. Você vê, mesmo sabendo, né, queridos, que há algum tempo atrás Samuel já tinha ido lá e ungido ele, né? Olha que situação. Pois é, irmãos, né, queridos, aqui era o irmão dele. Mas ele fala: o que foi que eu fiz? Eu não fiz nada demais, só tô fazendo uma pergunta, né? E eu quero te dizer que finalmente eles contaram pro rei a intenção de Davi. Chegaram ali para Saul e contaram, né, a intenção dele. E resumindo, Saul também tenta parar Davi. Fala: não, meu filho, olha só, isso aqui não é para você não, você é muito jovem, né? Ele já é guerreiro desde a sua mocidade, não vai dar certo isso para você. Mas, queridos, a palavra diz que Davi insiste
Quiche. E ele começa a contar para o rei: olha, eu quero dizer para você, rei, que quando aparece um urso, quando aparece um leão, eu vou lá. Quem pega um cordeiro, né? Eu vou atrás dele com meu cajado. Eu tiro o cordeiro da sua boca. Se ele me ataca, eu seguro ele pela juba, dou cajadadas até que ele morra. E ele começou a falar da sua caminhada, como é que ele vencia, né? Todos os desafios. Eu sei que por fim, queridos, a palavra vai nos dizer que Saul então consentiu com a ida de Davi para lutar contra Golias. Só que ele ainda tentou fazer algo natural. Ele ainda tentou colocar realmente em Davi os seus trajes, né, a sua armadura, para que ele pudesse ir. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, que quando foi colocado sobre Davi, que ele tentou andar, ele não conseguiu, porque ele não tinha costume de usar. Ele disse: olha, eu não posso nem me mexer, eu não estou acostumado, exclamou Davi. Então ele tirou tudo, queridos, tirou tudo. Em seguida, ele pegou só o seu cajado, apanhou ali 5 pedras lisas de um riacho, colocou na bolsa, queridos, de pastor e foi para cima de Golias. Mas eu quero agora fazer menção para você sobre como Davi se comportou quando Golias gritava. Quando Golias estava ali afrontando o povo de Deus, os israelitas. Deixa eu te falar a postura dele mesmo em meio a um tempo de pressão. Escute aqui. A palavra diz, queridos, então, que Golias caçoava de Davi e desprezava porque ele ainda era muito jovem. Aí ele virou para Davi e falou o seguinte: por acaso eu sou algum cão para você vir contra mim com um pedaço de pau? E ele gritava, furioso, gritava. E ele amaldiçoou Davi, sabe, em nome dos deuses dele. E falou o seguinte: pode vir, porque hoje ainda eu vou dar a sua carne para servir de comida às aves dos céus. Berrava, a palavra diz que Golias berrava contra Davi. Só que eu quero te dizer como é que Davi replicou diante de uma afronta. Olha como Davi replicou, está aqui no versículo 45, e eu já vou finalizar o nosso devocional de hoje. Diz assim: Davi olhou para ele e falou: você vem a mim com uma espada, uma lança e um escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você insultou. E disse mais: hoje mesmo o Senhor me dará vitória sobre você, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. E soldados filisteus mortos eu darei às aves dos céus. Escute mais, olha o que ele falou: e toda essa congregação aqui ficará sabendo que o Senhor não depende de espadas, não depende de lanças para obter vitória, porque a guerra é do Senhor e ele entregará você nas minhas mãos. Queridos, aqui o final eu acho que você já sabe, porque aqui Davi foi se aproximando dele e Golias veio se aproximando dele, até que, querido, sem nenhuma espada na mão, a palavra diz que Davi então preparou ali a funda, né? Lançou a pedra, ela encravou na testa de Golias, ele caiu de frente assim, queridos, ó. E a palavra nos diz que Davi foi lá, subiu então em Golias, né? Em cima de Golias, arrancou a espada dele e matou Golias, tirando a sua cabeça, queridos. A palavra aqui diz exatamente isso. E sabe como é que finaliza tudo isso aqui? Só para você entender que isso aqui para mim já foi o ápice, né? Do capítulo 17. Ele então arrancou a cabeça. Saul, quando ficou sabendo então da vitória de Davi, perguntou para Abner, que era o líder ali do exército de Israel: quem é esse jovem? Ele é filho de quem? E ali, resumindo, eles procuraram saber e descobriram, né? Chamaram Davi e ele falou: olha, eu sou filho do seu servo Jessé, que mora em Belém. Queridos, você não pode perder esse devocional amanhã, porque hoje nós finalizamos com essa vitória extraordinária de Davi, mesmo seu irmão subestimando ele, mesmo Saul subestimando ele foi, e detalhe, viu, queridos, ele foi realmente confiando no Senhor. Ele foi a diferença aqui de Davi para todos os outros israelitas que também conheciam a Deus, amém, queridos? Era o mesmo Deus deles, era o temor que Davi tinha no seu coração. Então, eu quero encorajar você a estar comigo aqui amanhã, tá bom? Nós vamos ficando por aqui no nosso devocional. Que Deus abençoe a sua vida e eu só quero te dizer, tem muita coisa para Deus revelar a você daqui para frente. Vamos juntos então, até o dia 31 de dezembro, estamos firmes e fortes nesse propósito de leitura total da Bíblia, tá bom? Que Deus abençoe você. Tchau, tchau.